Você chega ao fim do dia exausta. Você queria estudar, mas você só sente culpa. E aí você começa a pensar: não tenho disciplina porque eu sou preguiçosa. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nem sempre é preguiça. Às vezes é só o jeito que o seu sistema está montado que está errado. E se eu te dissesse que o que mais te cansa nem é estudar? É passar o dia inteiro pensando que você deveria estudar. E a quantidade de coisa que você tem para estudar. E a quantidade de tempo que você já perdeu na sua vida não estudando e agora você tem que compensar. E por isso você não quer nem estudar normal. Você quer compensar o seu tempo perdido. Então, o seu perfeccionismo ele aumenta, ele vai lá para cima. E as suas chances reais de estudar diminuem. A única coisa que aumenta é a culpa. E você pode estar pensando: nossa, Carol, você está na minha cabeça? Sim, eu estou na sua cabeça. É isso que estudar inglês e ser professora há 200 anos faz com a gente. A minha maior intenção é ensinar o seu cérebro a aprender com leveza. Essa é uma série de vídeos chamada O Básico Bem Feito. Aqui eu te ensino a estudar menos e a aprender mais, porque eu aumento a sua consciência de aprendizagem. Todo mundo fala que para estudar inglês você precisa de foco, força, fé, café. Café eu também estou precisando. Força de vontade, motivação, disciplina, mas e se eu te falar que o seu cérebro nem sempre funciona assim? Porque a verdade é, quanto mais você se cobra, menos o seu cérebro aprende. E hoje eu vou te mostrar um sistema simples que vai fazer você conseguir estudar mesmo estando exausta. E o que eu mais quero é que você consiga estudar sem sentir culpa e respeitando principalmente o seu nível de energia daquele dia. O seu cérebro ama previsibilidade. Quando ele sabe o que vai acontecer, ele economiza energia. E essa energia vira foco. Por isso que é tão importante estudar com planos, com cronogramas, porque é assim que você faz para estudar com leveza. Porque você gasta energia estudando e não decidindo o que você vai estudar. É isso que eu chamo de estudar menos para aprender mais. É igual você saber que você tem 2 horas para assistir um filme e de repente você fez pipoca, já passou 20 minutos, aí você vai escolher o filme enquanto você come a pipoca. Quando você se deu conta, já passou 1 hora, você comeu toda a sua pipoca e você nem escolheu o filme. A organização ela é essencial para os seus estudos. E se você sabe o que você quer estudar, se você já tem um plano, a chance de você conseguir estudar mesmo estando exausta aumenta muito. Basicamente, é o seu sistema de estudo que vai te salvar. Mas o que é um sistema de estudo afinal? E eu já te digo que não é um planner todo bonitinho, coloridinho. É só o jeito de organizar o conteúdo que você vai estudar. É ter clareza do que fazer, como fazer e quando fazer. Inclusive, conseguindo adaptar aquilo ali de acordo com o seu nível de energia daquele dia. Em outras palavras, um sistema de estudo é o que mantém você estudando, mesmo quando a sua motivação desaparece. Outro dia eu estava vendo um vídeo de reforma e o cara falou: pintar uma parede é 70% preparação e 30% execução. Ele explicou que se você só pegar a tinta e sair pintando, provavelmente o resultado não vai te agradar. Você vai desperdiçar muita energia numa coisa que não vai ficar boa e que você vai ter que refazer, ou você vai ter que pagar alguém para refazer, ou ficar olhando eternamente para aquele negócio feio que você fez. Como assim, então? 70% preparação, 30% execução. Nessa parte da preparação, você precisa entender qual é a cor da tinta que você vai querer, qual que é o tipo certo. Você vai ter que preparar o espaço, tirar os móveis dali, proteger o rodapé, proteger o piso. Muitas vezes você vai ter que alinhar o lugar que você vai pintar, então vai ter que fazer um traço, vai ter que ver até onde vai a tinta, pintar, esperar secar entre as demãos para finalmente ter o seu resultado. 70% disso foi só a parte da preparação, foi só você escolhendo a tinta, preparando a parede, tirando os móveis, organizando ali, colocando o esparadrapo no rodapé, tentando não sujar nada, misturando a tinta.
diluindo a tinta. Estudar inglês é exatamente isso. Você precisa preparar o que você vai estudar antes de você estudar, porque não adianta você achar que você vai chegar exausta na sua casa e você simplesmente vai conseguir elaborar um plano de estudo naquele momento. O seu plano ele precisa estar pronto, você só precisa chegar lá e executar. Você precisa saber o que você vai fazer antes da vontade de desaparecer. Então, o que está te faltando não é disciplina, não é excesso de preguiça que você tem. É a falta de um plano que faça você sobreviver ao seu cansaço e conseguir estudar ainda assim. Eu também estudo, não necessariamente inglês todos os dias. Eu estudo inglês, sim, alemão, e eu também estudo neurociência. Eu faço 2 pós-graduações e eu tenho muito conteúdo para ler, então eu tenho que ter o meu sistema de estudo. Eu testei isso por meses e eu percebi uma coisa. Existem 3 modos que o nosso cérebro alterna durante o dia e cada um exige um tipo de estudo diferente. Se você entender isso, você nunca mais vai se culpar por estar cansada. E claro, você vai conseguir estudar mesmo estando exausta. Tem momentos do dia, e para cada pessoa isso difere muito, em que você está no seu modo energia alta, você está no seu modo de expansão. Esse é o momento que o seu cérebro está mais desperto, com a dopamina lá em cima e o foco disponível para você. Você tem que pegar esse modo de energia alta e expandir o seu conhecimento, utilizar esse foco para você fazer o que você acha mais difícil dos estudos. Então, no meu caso, eu estudo através do método VEC, que é variação de estímulos cerebrais. Então, tem desde o grau 0 até o grau 4. Então, quando eu estou no meu modo de energia alta, eu prefiro fazer os exercícios que eu sei que são mais difíceis, os exercícios grau 3 e os exercícios grau 4. Mas dando um exemplo prático aqui para você, quando você está no seu modo energia alta, você pode fazer o que você acha mais difícil. Então, pode ser gravar áudios, fazendo resumos, participar de uma conversação, participar da sua aula, estruturar frases. É um momento que você pode desafiar o seu cérebro porque você está com energia para isso. Daí, então, nós temos o modo energia média, que é mais a parte da consolidação. Você não está tão empolgada assim, mas você também não está exausta. Aqui, o cérebro quer previsibilidade e não novidade. Esse é o modo que eu mais estou quando eu vou estudar. O meu modo de energia média é sempre o que prevalece para mim. Então, se eu vou estudar alemão, eu vou fazer revisão, eu vou revisar coisas que eu já sei, eu vou fazer um exercício no qual falta uma palavra e eu preciso completar, eu vou repetir palavras, ou se eu estou estudando, por exemplo, um assunto mais profundo, né, como a neurociência, é o momento que eu só vou fazer a leitura. Eu vou pegar a minha apostila e eu vou ler o que está escrito ali. Se por acaso eu não entender alguma coisa, eu coloco um post-it. Queria até mostrar aqui, mas agora eu tô com preguiça de pegar minha apostila. Eu vou pegar. Pera aí. Peguei a apostila. Ó. Tá vendo os post-it aqui? Eu vou lendo e eu vou vendo. Às vezes, como eu tô até com a minha energia em modo médio, eu consigo fazer até alguns resuminhos. Mas a realidade é que eu vou colocando post-it no que eu acho importante eu estudar mais profundamente quando eu tô no meu modo energia alta. No inglês, por exemplo, eu com certeza no meu modo energia média faria um texto, faria um exercício de listening, assistiria uma série fazendo shadowing, por exemplo, que é repetir o que os personagens estão falando na mesma velocidade, assistiria um vídeo do YouTube e faria um resumo, talvez. É interessante que você entenda a si mesmo o que você, num modo energia média, gostaria de fazer pelo seu estudo. É interessante você até ter uma listinha dos tipos de estudos que você faz e você separar eles por energia alta, média e energia baixa, que é a que a gente vai falar agora. No modo de energia baixa, eu acredito que é o modo que você está exausta. Você está exausta, você está com energia baixa, mas você sabe que você precisa estudar. Eu tenho um conceito que eu chamo de o mínimo necessário. Então, se eu sei que eu preciso estudar, eu sei que eu preciso trabalhar a minha constância, eu sei que se eu não estudar eu vou me sentir culpada, mas ainda assim eu estou exausta, eu preciso fazer o mínimo necessário daquele momento de estudo. Você não precisa se forçar a sentar e estudar. Você precisa se manter conectada ao idioma, aquele assunto que você está estudando.
Por exemplo, se eu estou estudando uma coisa mais profunda como a neurociência e eu estou com o meu modo energia baixa, mas eu sei que eu preciso de 15 minutos de estudo, o que eu faço? Eu pego aquela apostila que eu já tenho e eu dou uma olhada nela. Eu vejo, o que foi o capítulo 1? Eu vejo aqui o resuminho que eu fiz o dia que eu estava no modo energia média. Vejo o que eu grifei, o que é interessante ver daqui, mas não faço nenhum estudo profundo. Vamos supor que eu esteja falando do estudo de inglês. No meu modo energia baixa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou escutar uma música, eu vou deitar e ficar escutando uma música que eu goste naquele momento. Ou eu vou assistir no YouTube um vídeo de DIY, que é o assunto que eu gosto de assistir. Ou eu simplesmente vou sentar e dar uma organizada no meu material. Mas, de novo, você escolhe o que você acha de acordo com a sua facilidade e com o seu modo de energia, se tá alta, média ou baixa. Porque a realidade é, mesmo quando ele tá cansado, o seu cérebro, ele ainda processa padrões. E manter esse contato diário, mesmo que seja o mínimo necessário, evita aquele sentimento de recomeço, de ai meu Deus, faz uma semana que eu não estudo, agora vou ter que começar a estudar tudo do zero de novo, vou ter que recomeçar o inglês, vou ter que recomeçar a estudar aquele assunto. Sabe o que é mais curioso? Às vezes esse cansaço que você sente nem é tanto um cansaço físico. Às vezes é um cansaço emocional, principalmente se ele é relacionado ao estudo. É o peso de achar que estudar só é válido quando você está se sentindo 100%. Mas quando que você está se sentindo 100%? Porque o aprendizado real, ele nasce do movimento, de você fazer aquilo, seja por 5, seja por 10, seja por 15 minutos. Ele nasce do movimento imperfeito. A perfeição, além dela ser utópica, os momentos em que a gente vai estudar, tendo tudo na nossa vida perfeito, tendo energia alta, tendo o momento perfeito para estudar, é muito raro. Estudo é muito mais sobre constância do que sobre quantidades excessivas. Você não é preguiçosa, você não é desorganizada, você não é incapaz. Você só está exausta e tentando funcionar num sistema que ignora o cérebro humano. Então vamos burlar o sistema. Vamos achar uma maneira de aprender sem culpa, sem drama, sem perfeição, sem aquela performance de Instagram. A organização, ela serve para criar um sistema que te acolhe até nos dias que a sua motivação, que a sua força de vontade acaba. Eu acho que você já entendeu que você não precisa estudar por horas. Você precisa de um plano claro. Você pode escolher quando você quer estudar. Rotinas são extremamente diferentes e você precisa entender em qual parte da rotina você vai encaixar o seu inglês. Se eu puder te dar um conselho, eu falo para você que o ideal seria você encontrar 3 momentos na sua rotina onde você possa encaixar o inglês. Quais seriam esses 3 momentos? Um momento energia alta, um momento energia baixa, um momento energia média. Vou dar o meu exemplo para você. O meu modo energia alta de estudo sempre é reservado no sábado de manhã, que é onde eu estou mais descansada. Meu momento energia baixa é no final do domingo, onde eu só organizo a minha semana, eu só vejo o que eu vou estudar durante a semana. E o meu modo energia média é sempre ali na segunda-feira à tarde. E o que eu faço para sempre colocar isso em prática? Eu sempre tenho o meu cronograma de estudo. Eu tenho ali reservado uma pasta onde eu tenho vários exercícios divididos por nível de dificuldade. E eu simplesmente escolho. E aí você tá pensando, Carol, mas é fácil para você fazer um cronograma porque você é professora de idioma. Mas quem não é professor não tem tanta facilidade em criar um cronograma assim. Eu sei. E você acha que eu ia te deixar na mão? Olha o cronograma que eu tenho pra você. Ele tá aqui na descrição e ele tá passando aqui do lado também. Ele é incrível, ele é sensacional. Ele se chama Plano Neuroinglês. Então você vai dar uma olhada nele e você vai ver qual exercício você quer fazer. Ele é grátis, ele é pronto, é só você clicar no link e baixar. Não sei se você tem Notion, é só você duplicar na sua página do Notion. Você pode escolher se você vai fazer exercícios de fala, de leitura, resumo, se você vai fazer listening. E do ladinho aqui, eu tô olhando ele em forma de galeria, mas se você olhar ele em forma de tabela, você vai ver que no cantinho tem o método VEC. Então, o exercício que tem 3 cérebros, ele é um grau 3. Se por acaso ele tem 2 cérebros, ele é um grau 2. 4 cérebros, ele é um grau 4. Então, o que você pode fazer?
Quando você está no seu modo energia baixa, você pode pegar um exercício que tenha 2 cérebros e fazer, por exemplo, esse exercício aqui escrevendo sobre seu filme favorito. Se você, por acaso, está num momento de energia mais alta, você pode pegar esse grau 4, que geralmente é algum exercício de fala. Enfim, você pode navegar aqui por esse plano e escolher o que faz mais sentido para você. E preciso avisar que esse plano é para quem já sabe alguma coisa de inglês. Se você está iniciando inglês do zero, esse plano não vai servir, porque você precisa ter alguma base de comunicação para poder colocar esses exercícios em prática. Se você, por acaso, é iniciante e gostaria de um plano para você, você tem que comentar aqui para eu saber. E é importante lembrar que a gente sempre precisa conhecer os nossos limites. Às vezes, estudar exausta não vai funcionar nem se a gente tiver um plano. É interessante você conhecer o seu limite de exaustão e entender onde que o inglês se encaixa nas suas prioridades. Então, não vou mentir para você, quando eu tô extremamente exausta, eu não estudo alemão. Eu não vou fazer nenhum de energia baixa. Eu vou simplesmente dormir. Por quê? Porque se eu tô podendo dormir, se é o momento que eu tenho livre para poder descansar, eu vou descansar. Porque no caso o alemão não é minha prioridade. A minha pós-graduação em neurociência também não é minha prioridade. E eu tento deixar sempre tudo muito organizadinho para que eu possa simplesmente estudar sem precisar estar exausta. Mas eu entendo que hoje em dia a nossa sociedade vive num modo exaustão constante. Então é interessante entender a sua prioridade, entender as suas limitações e entender que eu não estou aqui falando que você precisa se forçar a estudar quando você deveria estar descansando. O que eu quis propor aqui é entender qual que é o seu modo de energia e se por acaso se tem um restinho de energia que dê para você colocar nos estudos. Mas se por acaso a sua energia está tão baixa que não dá para colocar nenhum exercício modo baixo, vai tirar uma soneca, vai descansar se você puder. É isso que eu faria. Mas aí, de novo, cada um é cada um. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Espero que você se inscreva no meu canal, porque eu tenho uma meta de 300 seguidores até o final do ano. E se você puder compartilhar esse vídeo com pessoas exaustas, eu acho que pode fazer alguma diferença na vida delas. E se você ficou até o final desse vídeo, comenta um emoji cansado. Um com sono, aquele que faz o... sabe? Comenta um emoji de cansado pra gente ficar amigo.